Olá pessoal, eu sou a Aline Pedrazzi, esse é o Mãe Star e hoje nós vamos falar sobre problemas que podem atrapalhar a amamentação. Então vem com a gente! Estamos hoje com a Kelly de Carvalho, fonoaudióloga, consultora internacional de amamentação e mãe do Antônio e do Miguel. E ela vai falar com a gente hoje sobre problemas biológicos, reais, enfim, que podem atrapalhar a amamentação. E aí, Kelly, o que temos que podemos nos preocupar? A gente tem alguns problemas reais de amamentação que podem interferir no processo natural, sempre boto natural entre aspas, da amamentação. Eu brinco que se a gente quer trabalhar com empoderamento materno, o primeiro passo para o empoderamento é o acesso à informação. Eu preciso contar para essa mãe quando alguma coisa não está legal, não está funcionando, ou quando ela tem um problema real de amamentação. Acho que a gente pode falar, por exemplo, das cirurgias mamárias. A prótese de silicone nem sempre atrapalha a amamentação, né? Principalmente se ela é colocada atrás do músculo e não mexe aqui na areola, então geralmente a gente não tem grandes problemas. O maior problema, na verdade, é a capacidade de estocagem dessa glândula, na verdade, desse alvéolo, porque como a prótese pode dar uma apertada, uma empurrada, às vezes uma pequena quantidade de leite ali, a mulher já sente que ela está com o peito explodindo leite. Então a apojadura, que é aquela descida, pode ficar bastante desconfortável. Mas a gente não tem grandes problemas, por exemplo, de produção de leite. No caso da redução de mamas, né, então eu vou fazer uma cirurgia para tirar. A gente pode sim ter problemas e eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu até hoje não vi nenhum termo de consentimento, por exemplo, na redução de mamas, informando as mulheres que elas podem ter problemas de amamentação. E isso é super importante, né? Não quer dizer que a mulher não vá fazer a cirurgia, mas que ela faça ciente dos problemas que ela possa enfrentar. Tem muito médico que ainda diz para a mulher, não, com a minha técnica eu garanto que você vai poder amamentar. E não é bem assim. O peito aqui dentro, né, ele tem um monte de tecido e a gente tem essa parte roxinha aqui, né, que são os ductos mamários, que eles começam lá atrás, né, na base da mama, e eles vão se enraizando até chegar aqui na areola, que é o caminho que o leite que está estocado aqui faz para chegar até a boca do bebê. Quando eu faço uma cirurgia de redução, eu tiro glândula e eu também danifico esse caminho do leite, principalmente se eu tenho remoção da areola. Então, a gente tem um problema tanto de produção quanto de estocagem e também desse caminho que o leite tem que ser, né, tem que percorrer até chegar na boca do bebê. Quanto mais invasiva a cirurgia, né, se eu tiro a areola, se eu mexo no tecido areolar, eu posso ter sim problemas de amamentação. Na minha prática, o que eu tenho é de 80% mais ou menos de mulheres com redução de mamas que não conseguem amamentar exclusivamente. Isso não quer dizer que essas mulheres não vão poder amamentar, mas elas costumam ter bastante dificuldades, né? Quando a mulher sabe disso na gestação, ela já pode procurar ajuda antes, né? Hoje a gente já tem alguns protocolos para ser feito antes na gestação e saber que pode ter sim problema para amamentar. E hipoplasia mamária, o que é? A hipoplasia mamária é uma condição que não é tão comum, genética, né? A mulher nasce com essa condição, então ela tem um baixo desenvolvimento de glândula mamária, então essas glândulas aqui atrás que produzem leite, elas são numa quantidade insuficiente. A mulher, quando ela chega para ser examinada, ela tem um peito muito característico, então são mamas extremamente afastadas, tubular, uma areola muito grande, pouco tecido glandular, e uma queixa de uma produção bem ineficiente. Então ela nunca teve apojadura, ela não sentiu o peito encher, ela não percebeu nenhuma modificação na gestação e nem no pós-parto do tamanho do peito. É claro que eu tenho mulheres que não sentem a apojadura absurdamente, ou o peito não cresce e não tem problema nenhum de amamentação. Eu não atendo essas mulheres, eu não atendo mulheres que não têm problema. Então agora eu tenho uma mãe que tem características físicas ali de hipoplasia, um bebê que perdeu muito peso, uma mama que não cresceu nada, uma mãe que não teve apojadura, e que eu olho e tem características, talvez eu tenha que fazer um diagnóstico aí de hipoplasia. É um diagnóstico muito difícil de ser dado, muito triste, na verdade. Às vezes é quase um alívio. Eu tenho muita mãe que me diz, olha, depois do diagnóstico eu fui outra pessoa, porque eu entendi que a culpa não era minha. Eu tinha uma característica, assim como eu tenho cabelo cacheado, você tem cabelo liso, que eu sou, né, alguém alto e outra baixo, que ela tem que não tem nada a ver com culpa dela, né? A gente tem algumas doenças também que podem acabar prejudicando aí a produção de leite, né? Hipotiroidismo, diabetes gestacional, hipertensão arterial, mas que pode ser revertido com manobra. A hipoplasia é um
pouco mais difícil. E mesmo a gente, enquanto consultora, quando a gente faz esse diagnóstico, é muito difícil a gente dizer para a mulher até onde vai. Então a gente tem protocolos, a gente vai estimular essa mama de todas as maneiras possíveis. Esse bebê provavelmente é um bebê que vai precisar de complemento, né? Eu sou uma grande defensora do pele a pele, do contato pele a pele, mas contato pele a pele não resolve tudo. Então, eu não posso dizer para uma mãe que tem hipoplasia que ela deixar o bebê o dia inteiro encostado nela e mamando no peito que ele vai ganhar peso, ou que ele não vai desidratar. Se eu tô vendo que esse bebê não mama eficientemente, às vezes eu vou precisar de um complemento aí, que vai ser dado junto com o pediatra. E aí, enquanto consultora, eu vou pensar numa maneira desse complemento ser oferecido sem prejudicar a amamentação. E aí, a gente vai trabalhando outras medidas, né? Então, é um diagnóstico bem difícil, assim, de ser dado. E tipos de mamilo influenciam no sucesso da amamentação? A gente escuta muito que não, né, Aline? Não sei se você já ouviu por aí que não, a gente não precisa se preocupar, todo peito é bom, a gente escuta muito essa frase, né? Mas a gente acha na literatura que mamilos invertidos e planos, principalmente os invertidos verdadeiros, né, que é aquele mamilo que tá lá pra dentro e não sai com manobra, não sai quando eu dou uma leve puxadinha aqui. Os bebês têm um pouco mais de dificuldades com esses mamilos, né? Tem inclusive literatura que diz que mamilos invertidos verdadeiros pode ter até uma diminuição no número de ductos de saída de leite, né? Então são mães que realmente têm um pouco mais de problemas, principalmente se o bebê também vem com alguma outra questão. Mas eu não sei antes do bebê nascer. Às vezes eu olho o peito e falo, ai, vai ser difícil. O bebê nasce, bocanho, sem problema nenhum. Às vezes eu olho um mamilo, então a gente olha um mamilo desse aqui, né, esse baita bicão, e fala, esse aqui eu não vou ter problema. Aí nasce o bebê com a boca desse tamanho, que o mamilo não encaixa ali dentro, que ele fica meio que pendurado aqui no peito e só fazendo uma sucção não nutritiva. Então eu vou ter que esperar o bebê nascer. Mas mamilos invertidos verdadeiros podem sim ser um dificultador, né, mas não um impossibilitador, assim, da amamentação, né. E se machucou, fez uma fissura, quais são as possibilidades de tratamento? Quando esse peito machuca, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que está acontecendo nessa mamada para esse peito ter machucado. A pega do bebê, se o bebê tem alguma alteração oral, alguma questão. Corrigimos isso, a gente vai tentar acelerar o processo de cicatrização, que a gente sabe que pele é uma coisa que demora para cicatrizar. Então, deixar o peito mais exposto, evitar colocar absorvente, essas conchas, lambuzar de pomada. A pomada deixa o peito muito escorregadio, então o bebê tenta pegar, ele escorrega, né? Vira uma pista de esqui, eu brinco o peito. E hoje em dia a gente já tem um recurso, que é o laser, né, de baixa frequência, é indolor, tem que ser aplicado por uma pessoa capacitada. E a sessão dura 20 segundos, assim, é uma sessão super rápida e a gente vê um resultado bem bom do laser. Ele é um recurso terapêutico, mas o laser sozinho não resolve nada. Particularmente, eu não faço só laser, eu não trabalho só aplicando laser, sem ver se o bebê tem alguma outra questão de amamentação que não é corrigida. Eu gosto sempre de dizer que essa ideia mágica também, que quando tá tudo certo, lábio pra fora de peixinho, tá engolindo e que não dói, isso é uma faláciazinha assim, né? Na amamentação, a gente usa o peito no mínimo 8 vezes por dia, por um período muito prolongado. Então, vai escoriar, você vai sentir um pouco mais de sensibilidade. Geralmente, depois da primeira semana, isso tende a melhorar. Mas eu não conheço nenhuma mãe que falou, nossa, botei no peito e assim, não senti nada, foi indolor. Não é para virar um peito pingando sangue, saindo pus, cai um pedaço do mamilo, nada disso. Mas também não é para ser, nem sempre vai ser indolor. E pomada nenhuma é indicada? Eu atendo casos, às vezes, muito graves, Aline, assim, né? Peito pingando pus, sem um pedaço do mamilo. E daí, às vezes, eu encaminho para o mastologista que essa fissura já está contaminada. E aí, o mastologista vai indicar, às vezes, ele indica uma pomada mesmo, antibiótica, ou para cicatrizar mais rápido. Mas, normalmente, para os pacientes comuns, assim, geralmente a gente não usa. E não usa casca de banana, casca de mamão, que é uma coisa que todo mundo pede para usar também, porque é uma área aberta e que pode contaminar. É porta de entrada para bactéria. Mas o ideal é a gente só passar o próprio leite, que é cicatrizante, deixar esse peito arejar e fazer a correção mesmo do que está acontecendo ali de problema na pega, né? Pensando no bebê agora, o que o bebê pode ter que prejudique a amamentação? Bom, a gente pode ter um bebê que nasce muito imaturo, por exemplo, os prematuros, aqueles bebês, sabe as cesáreas eletivas de 36 semanas do final do ano, Natal, feriados, aí que a gente vê as maternidades cheias de cesáreas eletivas, esses são bebês que às vezes não nascem prontos para mamar, né? Eles dormem muito, são muito sonolentos, não têm os reflexos todos ali prontos para mamar.
A gente tem algumas questões orais, então, por exemplo, hoje se fala muito do freio de língua curto, da língua presa. Existe até um teste hoje que é obrigatório, virou lei em São Paulo, né? Virou lei no Brasil, na verdade, que é o teste da linguinha, que é exatamente para ver se esse bebê nasceu com a língua presa. Todo mundo tem um freio de língua, tem um frênulo de língua, mas dependendo da localização desse freio de língua, ele pode atrapalhar a amamentação. A gente tem bebês, por exemplo, que eles são colocados muito precocemente em contato com bicos artificiais, que fazem confusão de bicos. A gente tem bebês que nascem com retrognatia, que é o que a gente chama, que são bebês com queixinho bem lá para trás, né? Todo bebê tem um pouquinho dessa retrognatia, que é um queixinho um pouquinho mais para trás, mas tem bebê que por conta da genética isso é bem acentuado. A gente tem os bebês, por exemplo, que fazem hipoglicemia, né? Mães que têm diabetes, por exemplo, não tratadas na gestação, têm uma chance maior de ter bebês com hipoglicemia, que são bebês às vezes um pouco mais letárgicos assim para mamar. Talvez o freio de língua seja uma coisa que hoje a gente tem olhado um pouco mais. E esses bebês que nascem um pouco mais imaturos, principalmente pelas cesáreas eletivas mesmo. Eu agradeço, Kelly, várias dicas, e a gente vai ter mais um programa que a gente vai tirar várias dúvidas que vocês nos mandaram pelo Instagram, Facebook, YouTube. Terça que vem, fique ligado e compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até lá!